Olá, sejam todos bem-vindos. A nossa live de hoje é para falar de um assunto muito interessante, que é a possibilidade de destituição do Conselho Deliberativo ou Fiscal. Deixa eu verificar aqui se minha convidada já está disponível. Vou aguardar aqui mais um pouco. A minha convidada de hoje é a doutora Sarah Jones. Ela escreveu uma matéria falando sobre esse assunto, que é muito inovador, e eu a convidei para conversarmos hoje sobre isso. Deixe-me verificar aqui. Se ela já entrou aqui. Vamos aguardar só mais um pouco. Dei aqui o convite da Sara para entrar. Ela já deve estar entrando. Pronto. Oi, oi! Oi, bom Como é que dia. você tá? Tudo bem? Bem, sim, você é muito frio aí? Tô aqui com meu casaquinho, ó, 19 graus aqui. Diz aqui na temperatura que a sensação tá de 19, mas pra mim tá menos. Eu tô sofrendo um pouquinho com esse frio daqui, mas a cidade é maravilhosa. É, vai se Cidade acostumando. especial. Você sabe que eu gosto, né? Eu amo frio. Ah, eu É, prefiro o calor. hoje tá assim um dia de sol lindo, mas tá frio. Eu gosto desse sol de geladeira. Pois é, eu falo o seguinte, o sol lá fora engana, porque quando a gente anda na rua, vinha aquele ventinho frio, mas a gente está É, preparada para qualquer tipo de temperatura. bem, prazer te receber, né? Eu quero que você se apresente aí para o meu público que ainda não te conhece ou que, enfim, Vamos fale lá. um pouquinho de você. Fala, eu sou baiana, baianinha. Eu falo que eu sou uma baiana quase nacional, porque eu já andei por algumas cidades, já morei em Goiânia, já morei rapidamente em Teresina, Rio de Janeiro. Voltei para Salvador e agora atualmente eu resido aqui em Curitiba. Já sou formada há 15 anos. Tenho uma atuação mais específica na área de direito condominial há 11 anos. Tenho uma especialidade em direito imobiliário, em direito do Estado foi a minha primeira especialização. Logo depois que eu me formei, eu amava direito administrativo, direito constitucional e acabei caindo, graças a Deus, nas graças do direito condominial e imobiliário. E atualmente eu sou especialista também em proteção de dados. É uma área que a gente gosta muito, inclusive, de conversar e de Isso. trocar informações também. E sou mãe de uma criancinha linda de 3 anos. Essa sou eu, Maravilhosa, Sana. linda, linda, eu sempre acompanho. Então, Sara, vamos deixar as formalidades, nada de doutora, né? A Sim, gente vai falar de um assunto muito interessante, porque o Código Civil sequer obriga que existam nos condomínios um conselho fiscal ou deliberativo. Ele diz que pode existir um conselho fiscal que deverá dar parecer sobre as contas do síndico. E aí fica a critério da convenção estipular essas questões, certo? Só que nos dias atuais, a gente tem visto no âmbito condominial, muitas vezes, né, situações nas quais existem conflitos muito grandes. E aí vem você com uma matéria que eu achei sensacional, obrigada. falando de algo que eu nunca havia.
visto alguém da área condominial falar, eu achei muito bacana, por isso que eu te convidei, porque eu acho muito relevante, Uhum. que é a possibilidade de destituição do Conselho Fiscal ou Deliberativo, ou eu diria também que pode ser de um membro deles, certo? Sim. Mas aí eu queria que você pontuasse para a gente aqui como é que fica esse procedimento quando não existe nada falando sobre isso na convenção? Claro. Vamos lá. Inicialmente é importante a gente falar rapidamente que o Código Civil apenas trouxe as atribuições do síndico. E isso está previsto no artigo 1348. E lá na frente, no 1356, ele fala o seguinte: é possível, o condomínio poderá ter um conselho fiscal. E traz, inclusive, uma competência muito específica, que é de fiscalização. Ou seja, ele vai ser ali um tribunal de contas, e aqui eu estou utilizando uma palavra comentada por Luiz Arechavala, que é do Rio de Janeiro também. Ele tem um livro maravilhoso que fala sobre as instituições que compõem o direito condominial. E no artigo 23 da Lei 4591, ele fala que haverá um conselho consultivo que deverá ser eleito nas formas previstas na convenção. Então, normalmente, as convenções trazem o procedimento de destituição de um síndico, mas ele é completamente silente, não fala nada sobre uma destituição de um conselho ou de alguns membros do conselho, seja do conselho fiscal, seja do conselho consultivo. E aí, como resolver isso? Nesses casos de não haver nenhum tipo de previsão, eu entendo que há a possibilidade de se adotar o mesmo procedimento que é adotado no processo de destituição do síndico. Então, você vai fazer uma convocação de uma assembleia extraordinária com uma finalidade específica para isso. E o quórum deliberativo vai ser de maioria absoluta, ou seja, 50% mais um, não havendo nenhum tipo de quórum específico de 2/3, nada disso. O Código Civil ele fala lá um quórum de maioria absoluta. Mas é importantíssimo que, para esse procedimento de destituição desse conselho ou de alguns conselheiros, você tenha provas suficientes para isso. A gente sabe que no direito não adianta a gente apenas verbalizar que determinado conselheiro fez determinada atividade irregular ou ilegítima sem ter uma comprovação. Então, é importantíssimo que, quando se fizer essa convocação, se coloque no edital, inclusive, se possível, até por uma questão de transparência, o que levou a essa motivação de destituição de qualquer membro do Conselho Fiscal ou do Conselho Deliberativo, para que você respeite, inclusive, a ampla defesa e o contraditório daquela pessoa que está recebendo aquela informação. Então, são formas que você tem de comprovar. Prints de tela, de conversas, áudios, filmagens, a própria não ação, ou seja, a omissão de um conselho deve ser muito levada em consideração, porque, como eu falei, o conselho fiscal ele vai fiscalizar as contas, ou seja, os balancetes, verificar se aquela prestação de contas está sendo uma prestação legítima, e não você fazer uma fiscalização no dia de uma assembleia de prestação de contas. E isso é um terror que acontece, que normalmente acontece na prática assim, quem atua nessa área. Mas, assim, são pontos relevantes de comprovação. E dar a voz àquele conselheiro para que ele fale: não, eu realmente não concordo com as alegações que estão sendo aqui apresentadas, e ele mostrar ali o seu contraponto. Então, são situações que merecem um devido cuidado para que você evite, inclusive, algum tipo de impugnação
administrativa por esse conselheiro, se ele se entender, ele entender ali que ele foi injustiçado com aquele tipo de informação, ou em último caso, levar o caso para o Poder Judiciário, para caso ele entenda que houve algum tipo de ilegalidade, lembrando que o Poder Judiciário não se intromete e não deve se intrometer na vida condominial, mas o Poder Judiciário ele vem como um poder que vai analisar a legitimidade ou a legalidade de um ato que venha acontecer dentro do condomínio. Então, são situações que eu entendo que, em caso de omissão, você pode tranquilamente adotar o mesmo procedimento que é adotado no processo de destituição de um síndico. Exatamente. E realmente não pode deixar de haver a ampla defesa e o contraditório para que não seja passível, posteriormente, não só de uma anulação na via judicial, como também até na hipótese do síndico que venha promover essa destituição, venha também a sofrer um processo por conta disso. Claro. Mas, Sara, eu queria assim comentar também, trazer uma coisa. Diante desse cenário, né? O que a gente pode diferenciar, no teu entendimento, de uma conduta legítima de um membro do Conselho Fiscal ou de todos aqueles, em regra, 3 membros, né? A gente sabe que Sim. tem os suplentes. Como a gente pode diferenciar essa conduta legítima daquele comportamento que muitas vezes, e a gente sabe disso que na prática acontece, que é um comportamento que acaba sendo é, uma situação que pode ser uma calúnia, uma injúria e uma difamação. Que aí, com certeza, eu vejo, eu entendo ali como algo gravíssimo que daria toda a fundamentação para a destituição. Com certeza, vamos lá. A gente sabe que o síndico, ele é o líder. Vamos pensar que ele é o líder, ele é o presidente. Vamos pensar aqui em presidente, o presidente da República, ele dá É, os comandos que devem ocorrer dentro de um país, e você tem seus ministérios, você tem as pessoas que vão ali ajudar o presidente, ajudar o síndico, seja ele um síndico externo, seja um síndico externo, a fazer todas as suas atribuições administrativas dentro de um condomínio. E de forma legítima, tanto os conselheiros, sejam fiscal, seja deliberativo, quanto os condôminos, eles têm o direito de questionar aquele síndico quando ele faz algum tipo de irregularidade, quando ele não presta contas, quando ele faz uma administração que não vai de encontro com os interesses comuns. E isso é um direito, isso é uma legitimidade de todos aqueles que residem dentro do condomínio. E você pode fazer isso através dos meios oficiais de comunicação do condomínio. Existem e-mails específicos que são criados por condomínios, e aí você pode fazer uma formalização nesse sentido. Existem discussões que podem ser deliberadas, inclusive, em assembleia. Existem mobilizações que podem ser feitas pelos próprios condôminos quando convocam uma assembleia por meio de um quarto para discutir uma má gestão, e aí sempre lembrando da necessária comprovação de tudo que está sendo falado. São atitudes legítimas. O que não é legítimo são condôminos. E aí, condôminos, eu incluo aqui também conselheiros que são muitas vezes da oposição. Isso é uma realidade. Tem conselheiros que querem ser síndicos e não são síndicos e vão para um cargo de conselho sem ao menos saber quais são as suas atribuições, para poder ficar, desculpa o palavreado, enchendo o saco de síndico por qualquer motivo. Então, a gente, questionamentos infundados podem gerar algum tipo de direito à honra, ou assim, de você ferir a honra daquele é o gestor. crime de For- injúria. Exatamente. Você pode estar criando inverdades que de fato não acontecem. Muitas dessas inverdades são simplesmente jogadas em grupos de condomínio, e você causa um transtorno completamente absurdo, e isso impede que você tenha uma gestão eficiente por aquele síndico ou por aquela síndica. Enfim, existem situações
que acontecem no dia a dia, e é importante que tem condôminos que têm ali uma atitude reiterada. Todos os dias manda áudio, manda e-mail e fica numa situação completamente equivocada. E isso, Exatamente. a depender do tipo de comportamento, a gente vai ter uma série de composição de crimes. Isso. Crime de injúria, difamação, existe uma lei específica sobre isso que a gente também Vai 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 conversar. falar mais à frente, mas eu queria Exatamente. pontuar algo aqui. O que eu vejo assim na prática, salvo exceções, a gente não está falando aqui de situações que são sempre iguais, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é que naquelas eleições de mandato de síndico, e que há, às vezes, muita dificuldade das pessoas quererem ser membros de conselhos fiscal ou conselho deliberativo, muitas vezes aquele condômino, até porque o Código Civil diz que só pode ser condômino, né? O que eu percebo é que muitas vezes eles sequer sabem quais são as funções. Exatamente. Então, na prática, muitas vezes a gente vê o quê? Membros de conselho fiscal também querendo dar ordens ao síndico. Perfeito. Olha, faça isso, faça aquilo. E, na verdade, o membro do Conselho Fiscal, ele tem que estar ali mês a mês analisando os balancetes e ele vai ter no próprio balancete o seu campo de observação. Ele pode colocar ali a não aprovação daquele balancete e Uhum. pontuar quais são as questões que ele considera, que são irregulares, certo? Ele pode aprovar também com algum tipo de observação, e eu também acho de bom tom, certo? E eu até já fui síndica Ai, orgânica, meu Deus. mas fui empurrada, Eu falo, gente, eu eu fui louvo empurrada. demais quem é síndico, é porque as pessoas não sabem o No- tamanho do problema e da responsabilidade. Nossa, mas eu fui muito sortuda, né? Que Porque bom. assim, eu tinha um conselho fiscal muito bacana. E assim, eu mantinha um diálogo muito grande. Eu dizia, olha, a administração é nossa, o condomínio é Uhum. nosso, e eram pessoas assim com um nível de entendimento muito bom. Isso é Eu ótimo. posso dizer assim que foi o meu estágio, porque eu já tinha feito pós-graduação em gestão e direito condominial, Ai, que então eu digo legal. que ser síndica foi o meu estágio. Foi E muito quando bom. você faz essa gestão colaborativa, pela sua fala, é isso mesmo, todos têm que É, compor. Eu falo o seguinte, condomínio é seu patrimônio. Então, isso. seja muito bem representado, tenha conselheiros que representem o interesse comum e não individual. Isso toca muito no que você fala É. também. E aí eu acho, eu queria pontuar isso também, que é interessante o síndico também trazer essas pessoas, né, Sim. para o lado dele e manter reuniões, porque também, por outro lado, a gente está falando, né, de ambas as formas, assim, tanto aqueles membros de conselho fiscal que não sabem o que estão fazendo e que muitas vezes entendem que tem que fiscalizar o síndico em tudo, Uhum. né? E não é esse o Não, papel, e conselheiro não manda em síndico, não. Isso é como também, importantíssimo. às vezes, o síndico também ele passa ali aquela gestão sem promover uma reunião com membros de conselho fiscal. Isso está errado. Aham. Faz reuniões. Hoje você pode fazer reunião de qualquer lugar. Se o membro está viajando, ele pode fazer ali por um aplicativo, conversar um pouco, contar um pouco do que está vendo. Então, eu queria só pontuar isso, que essa comunicação, ao meu ver, ela é primordial. Com certeza. Obviamente, a gente sabe que, com tudo isso, sempre poderão haver conflitos. Uhum. E aí, uma coisa assim que você até já pincelou, mas eu quero colocar é o seguinte: tá havendo ali uma distorção muito grande. O síndico está sabendo que tem um membro ou que os três membros do conselho, o conselho em si, está ali colocando no grupo mensagens. é, Às vezes até acusando de roubo, de Uhum. desvio de dinheiro, muitas vezes ele nem sabe analisar o balancete, ou de Sim. fato pode estar havendo mesmo, né?
Pode estar havendo irregularidade. Claro, E ele não está sabendo como agir mediante essas irregularidades. Então, na prática, qual seria, para o síndico que quer se proteger quando ele está sendo acusado indevidamente, quais são as provas que ele e até a administradora de condomínios também pode já para formar aquele arcabouço de provas para que lá na frente, ao fazer a destituição e isso for para a esfera judicial, não haver ali uma anulação. claro, vamos lá. É importantíssimo que esse síndico ou síndico, quando eu falar síndico, entenda síndico ou Indica- síndica, tá? Ou Isso. um gestor. É importantíssimo que ele tenha provas. Quais são essas provas? São os e-mails que são recebidos por esse conselho ou pelo síndico, por exemplo. São áudios que são gravados. São atas de assembleia que discutem determinados temas. É importante que haja uma consignação nessa ata sobre falas que foram apresentadas, para que você tenha um meio também que é legítimo de apresentação de prova. E pior ainda, quando você está em assembleia, você está exposto publicamente a outros condôminos, inclusive, a funcionários de administrador. Então, vejam o reflexo de como uma fala mal direcionada pode implicar posteriormente em uma eventual ação de indenização por dano moral, por exemplo. Importantíssimo também, se houver qualquer tipo de ofensa, que se faça um termo circunstanciado para que você materialize isso na esfera penal e que você possa posteriormente conjugar isso na esfera civil. Quando a gente fala em indenização por dano moral, a gente tem isso previsto na Constituição Federal também. A gente tem um direito à nossa privacidade, à nossa liberdade, à nossa honra, à nossa imagem. Tem coisa pior do que você ser mal falado de uma forma equivocada em uma assembleia, ou de você receber áudios completamente desaforados, ou de síndicos que, infelizmente, recebem, são agredidos fisicamente. A gente está falando muito aqui de uma ofensa verbal, mas, infelizmente, acontece muito também uma ofensa física, e que Sim. você atinge, infelizmente, a integridade física daquela pessoa que se disponibiliza a fazer uma administração de um bem comum. Tudo isso são provas que você vai coletando como gestor ou como gestora para você eventualmente invalidar uma destituição equivocada ou uma destituição que tem um viés político. Ou posteriormente você buscar o ressarcimento disso, você como gestor ou gestora, frente a determinado condômino ou frente a determinado conselheiro, sobre aqueles atos ilícitos que foram ali direcionados de forma E equivocada. contar com uma assessoria ou uma consultoria especializada, que isso é muito importante, Sim, né? sim. E outra questão também que eu vejo, que às vezes as pessoas se passam mesmo, é dizer durante a assembleia, eu quero que conste em ata. Uhum, Que hoje é muito comum, né, Sara, que sim, as assembleias sejam gravadas para depois aquele funcionário da administradora venha a fazer aquela ata e tudo uhum, mais. E aí você pontuar mesmo, quero que conste em ata que fulano de tal uhum, fez tal e tal comentário. Eu acho isso também primordial, porque a gente, aí até falando um pouco de LGPD, sim, né? Então, a gente sabe que as gravações constituem dados pessoais e depois sim, fica aquela confusão, né? Aí liga para a administradora, eu quero aquela gravação, e aí, enfim, fica aquela situação que muitas vezes também na ata não constou, sim, e você vai dizer, mas você pediu? E aí vai ter que se buscar quem estava na assembleia para depor, e muitas vezes aquela gravação ela já foi eliminada, né? exatamente, Então, exatamente, eu acho que isso também é um ponto de atenção bastante com importante. certeza. Mas aí
agora a gente vai sair dessa esfera aí que a gente pontuou, né? A questão dos crimes de calúnia, de injúria ou difamação, e a gente vai falar de algo também que vem sendo muito comentado, que é a Sim, questão do crime de stalking. E você fala sobre isso na tua reportagem, né? Vamos falar um sim. pouco sobre isso agora? Vamos Né? falar. É Como é que se importantíssimo. aplica? E assim, a gente está no cenário hoje que eu queria até fazer um comentário antes de você começar a falar sobre o stalking e essas diferenças, Aham, né? A gente tem aí a NBR-1 que fala de saúde mental e que sim. os condomínios têm que implementar, né? Mas ela não protege o síndico, né? Uhum, É para os funcionários. E a gente sabe que tem muitos síndicos aí passando realmente por situações que acabam abalando a saúde mental dele. sim, Por isso que eu digo assim que nunca foi tão importante para a sindicatura o desenvolvimento não só das habilidades sim. técnicas, né? O Uhum, conhecimento, isso aí é indispensável, mas também a inteligência emocional, porque ser síndico é algo extremamente complexo, e se você não tiver inteligência emocional para você vivenciar, às vezes, uma situação de stalking, você está sujeito ali a ter realmente a sua saúde mental abalada. Mas vamos lá, vamos falar de stalking. vamos lá. Só pegando um pouquinho do seu gancho, Val, eu fiz no ano passado, salvo engano, no início desse ano, eu não me recordo, um tema específico sobre isso. Sobre gestão, falava sobre os aspectos, né, de vários tipos de cultura dentro do condomínio e a necessidade do síndico ele ter algumas habilidades, não só técnicas, como você mencionou, mas habilidades emocionais, habilidades de liderança, habilidades de comunicação, habilidades de transparência e boa-fé em uma gestão. Então, quando você conjuga todos esses tipos de habilidades, você diminui os ruídos que acontecem internamente e, por consequência, a chance de acontecer algum tipo de abordagem mais negativa e frontal diminui. Sim, Eu não digo que isso zera, mas você cria um clima de convivência coletiva e que você vai passando por cima de alguns incômodos que acontecem dentro da gestão. E essa lei de tal que é uma lei, eu tô pescando aqui, é a 14.132, de 21 de março de 2021. É uma legislação muito recente e que veio, de alguma forma, meio que colocar uma pazinha de cal nesses desconfortos psicológicos e físicos que muitos síndicos eles apresentam quando gerem ou um condomínio ou vários condomínios. Eu falei, tem a questão do síndico externo, o síndico profissional, que tem ali vários condomínios isso. em sua gestão. E quando a gente fala desse crime, a gente fala de uma perseguição reiterada e por qualquer meio. Foi o que eu falei, é você ficar o dia inteiro, o tempo inteiro no cangote, no pescoço do síndico, daquele gestor, falando muitas inverdades, ou você fala de uma verdade, mas você majora isso, você leva no nível assim máximo que não representa a realidade dos fatos. Então é o crime de perseguir alguém, e esse alguém pode ser o síndico, pode ser o conselheiro, pode ser qualquer pessoa. Eu vou colocar aqui os gestores, porque é eles que ficam mais no front ali da Isso, administração, e o síndico é o topo, né, de recebimento dessas, é, desses ataques, vamos dizer assim, reiteradamente por qualquer meio. Então, pode ser por WhatsApp, pode ser por mensagem, pode ser por vida ou por mensagem, pode ser por exposição de fatos em redes sociais. E fatos em redes sociais caem no mundo. Ou seja, todo mundo tem acesso ao que você publicou, compartilhamentos indevidos de informações em grupos de WhatsApp que não deveriam sair
daquele grupo de condomínio e você acaba disseminando informações falsas, ameaçando-lhe, e aqui tem como elemento central integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, veja que há um elemento muito grande e amplo de proteção. Agora, precisam ser práticas reiteradas. Fatos isolados por si só não configurarão esse crime de perseguição. E isso vai ser analisado no caso concreto. Exatamente. E é aí que entra também a questão do jurídico, né? Exato. Porque é o jurídico que vai ter o embasamento legal para saber verificar essas questões e enquadrar da maneira correta, ou até mesmo entrar ali, né, com um pedido judicial para que haja ali um afastamento daquela pessoa, porque Sim, tem casos de stalking em que a perseguição chega a um patamar no qual o próprio síndico ele se vê ameaçado da sua liberdade de locomoção, sim, com né? certeza. Inclusive, Tárcia, né? Vou falar aqui o nome É, dela, porque ela deixou isso de uma forma bem é pública. isso. Então, E assim, ela conseguiu uma medida, sim, né? Ela contratou um profissional, ela conseguiu uma medida de afastamento. E ela é uma profissional preparada, entretanto, isso a abalou emocionalmente com sobremaneira, assim, ela ficou certeza. muito abalada, ou seja, veja que é uma profissional do direito, inclusive, né? Sim, E Sara, eu escrevi uma matéria que eu comentei com sim. você. Eu não sei se você estudou isso ainda, porque é algo novo, foi do mês passado. Tem também um acréscimo ali no Código Penal, salvo engano, eu também até esqueci agora, Diga. é no parágrafo único. Tem uma situação que ajuda, ao meu ver, as mulheres síndicas, porque Sim, sim, agora sim. é a primeira lei que, federal que regula a inteligência artificial no Brasil, que é o Uhum, quê? É o acréscimo de pena quando esse tipo de situação ocorre com o uso de inteligência artificial, como deepfakes, né? uhum, Na verdade, essa, esse essa lei, ela veio muito para proteger as mulheres em relação àquele cunho de postagens sexual, uhum. né? Que ali coloca, através de inteligência artificial, um outro corpo, mas eu vi também nisso aí, porque hoje é muito fácil você Sim, fazer ali, né, através da inteligência artificial, até a pessoa como se fosse ela falando, é o deepfake, é né, que a gente impressionante. sabe. É É impressionante. impressionante. Então, isso corrobora, a meu ver, numa situação em que, no caso da síndica, porque isso aí não é para o homem, é para a Uhum, mulher, uhum. né? No caso de crime cometido contra as mulheres, eu, no meu entendimento, eu vejo que isso aí pode sim se somar para o aumento de pena, no caso também da mulher síndica, se estiver enquadrada nessa questão do uso da inteligência artificial, ou, como a própria lei diz, Uhum. ou qualquer outro recurso tecnológico. Você concorda comigo? Concordo com você. E, Eu inclusive, escrevi aqui. sobre isso. Não, inclusive, se puder compartilhar, compartilha comigo esse Vou artigo, por sim, só favor, estou Val. esperando publicar. Ah, ótimo. Vamos lá. Mas veja o que é que fala aqui, o artigo 147A, parágrafo primeiro. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra a mulher por Isso. razões da condição de sexo feminino. Aí ele fala nos termos do parágrafo primeiro A do artigo 121 desse código. Então, veja, a gente sabe que cada vez mais mulheres estão nesse cargo de gestão condominial e nada mais do que louvável que a gente tenha esses reforços legislativos que venham
a proteger ainda mais. A gente fala que a gente não é sexo frágil, a gente é um sexo fortíssimo. A gente sabe, a gente tem muitas habilidades que muitas vezes os homens não têm. E homens, isso aqui não é nenhum tipo de ofensa, mas Discriminação. assim faz parte da natureza feminina a Isso. gente ter muitas habilidades. E infelizmente a gente precisa estar ainda mais resguardada quando essas legislações vêm ainda mais fortalecer o nosso papel dentro da sociedade, seja como mãe ou seja como gestor ou gestora de qualquer tipo de condomínio. É, porque assim, a gente sempre teve no passado um percentual maior de Sim. síndicos, tanto que o Código Civil usa o termo síndico, né? Na verdade, o certo seria síndico ou Uhum. síndica, mas a gente usa síndico de um modo Sim, geral. no E isso sentido já começa genérico. errado, né? No meu ver, já começa errado. Às vezes eu até escrevo e falo síndico, aí eu coloco entre parênteses a Boazinho. letra o A. Mas assim, então, nós podemos ser síndicas, quer dizer, não é meu intuito ser síndica, eu fui síndica orgânica, como eu falei, por uma Uhum. questão circunstancial. A minha vocação é a advocacia, é a minha paixão, mas eu digo assim, eu subi nos telhados, né? Eu fui ali aprender o que era isso, o que era aquilo, e eu digo o seguinte, às vezes até a mulher ela é mais detalhista, né? Uhum. Então, assim, não tira aí a propriedade de ninguém. Claro, Existem síndicas que atuam muito bem, e síndicos que atuam muito bem e vice-versa, claro. atuam, né? Mas a gente percebe que hoje existe um percentual muito elevado de mulheres na sindicatura. Uhum. Tem crescendo, bem crescendo muito isso. E eu também escrevi sobre isso na Condomite no mês de março, em homenagem às mulheres. E está até um pouco parecido com o que você falou, Que que eu legal. fui delineando ali também a importância da mulher, esse crescimento da mulher na sindicatura e a Sim. importância de desenvolver essas habilidades que a gente sabe que são fundamentais. Hoje a sindicatura é algo extremamente complexo, né? Uhum. Nós que trabalhamos com proteção de dados sabemos também que tem as inovações tecnológicas, então hoje não dá mais para você se ater só àquele conhecimento no tocante a saber fazer um balancete, uma Uhum. previsão orçamentária, contas, você tem que se preocupar com a valorização do patrimônio, você tem que se preocupar com conhecimento de tecnologia, com Uhum. proteção de dados, com uma série de coisas, e o desenvolvimento das habilidades emocionais para saber conduzir da melhor forma possível. São 10h38, nós combinamos que seríamos rápidas, né? 40 minutos. A gente está aqui as duas, nós temos muita coisa ainda para fazer hoje. Eu fiquei te ouvindo e eu não comentei aqui sobre as pessoas que entraram, inclusive a doutora Jamile de Mili, Salvador, sim, que eu admiro especial, muito também, que maravilhosa. é uma excelente advogada e está aí à frente da presidência da Comissão de Direito Condominial de Tá Salvador. fazendo um excelente trabalho. Sim, com certeza. E, Sara, quero te dizer o seguinte: a gente precisa se encontrar, porque eu sempre te admirei muito, Ó, também, né? Val. E eu também sou baiana, né? Muita Você é gente não sabe. Eu sou baiana? baiana, eu sou Ai, eu não baiana, sabia disso, que coisa boa! eu sou baiana, me formei em Direito na Rui Barbosa, em Ai, que Salvador. legal. Sim. Casei com um gaúcho, fui morar em Brasília. Passei por Brasília, lá eu fui mediadora judicial, porque eu ainda não tinha processos lá, né? Sim. Então eu fui mediadora judicial, fiz parte também da comissão de direito condominial, e aí estou há 5 anos em Santa Catarina. Então Ai, a mas gente tem assim, né? estamos coladinhas, geograficamente estamos coladinhas. Esse encontro precisa acontecer e vai Precisa acontecer. acontecer e vai acontecer com fé em Deus em breve. Te dizer isso, que eu te admiro muito, eu sei que você é um excelente profissional, escreve muito bem articulada, eu sei que é uma pessoa dedicada. Te agradecer muito,
pela oportunidade de trazer o teu conhecimento aqui. E ao teu público que não me conhece, eu sou, né, advogada condominialista, atuo aí na área condominial desde 2012 e também trabalho com proteção de dados. O meu Instagram, para quem está nos ouvindo, a gente vai compartilhar aí, é o @Valzira Souza. E eu quero que você fale agora, faça suas considerações finais e também fala da tua matéria, qual foi a revista, que as pessoas podem ler, porque é uma matéria muito bacana, e o teu Instagram para todo mundo te seguir também. Val, primeiro eu queria agradecer imensamente o seu convite, a recíproca de elogios aqui acontece. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns pelas lives que você faz, muitas delas voltadas à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente sabe que para alguns condomínios isso não é tão relevante, mas é preciso que esses novos gestores ou os que já são gestores tenham uma consciência sobre a necessidade de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados nos condomínios. Tem tantos dados sensíveis e dados importantes, um grande banco de dados que estão presentes ali nos condomínios. Então, eu queria agradecer imensamente pelo convite. Eu falo que compartilhar informações é importante para todo mundo, tanto para nós que somos advogados, quanto para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do nosso ramo. O meu Instagram tá aqui, é o sarajones.adv. Eu sempre faço comentários sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu também trago muita prática do direito condominial e muitas delas voltadas também para os direitos dos condôminos, não só voltado para os condomínios, mas para os condôminos. A gente sabe que conflitos acontecem muito entre vizinhos, que É. ficam um conflito mais privativo e que não tem tanto reflexo na vida condominial. Então, eu acabo abraçando muito esses dois mundos, tanto do condomínio quanto dos condôminos. E, por último, eu quero que vocês, todos vocês que estão assistindo agora ou que venham assistir, tenham um olhar muito sensível para aquela pessoa que está se dispondo a gerir o patrimônio de todos vocês. Muitos não querem ser síndicos porque muitos sabem da responsabilidade do que é ser síndico, responsabilidade civil, responsabilidade penal. Há uma série de obrigações que caem realmente nas costas desses síndicos e é muito importante que o síndico tenha um conselho, seja fiscal, seja deliberativo ou consultivo, que sejam parceiros. Quando você abraça o seu condomínio, independentemente de quem esteja ali naquele cargo de liderança, pensem que é o seu patrimônio, pense que é o lugar em que você reside e nada melhor do que você residir com paz, tranquilidade e harmonia. A gente sempre busca a nossa casa para a gente ter a nossa paz, seja uma paz familiar, seja uma paz interior. Então, preservem e admirem quem está ali na figura administrativa de seu condomínio. Perfeito, Sara. Saber que Conselho Fiscal não manda em Não, síndico e que o Conselho Fiscal está ali para dar apoio. Mu- exatamente. Muito obrigada. Muitas pessoas entraram agora. Eu quero dizer que eu já vou postar a live, então quem entrou agora pode assistir, porque eu já vou deixar aqui compartilhada com você, tá bem? Então, Excelente. Grande beijo, Val. A beijo. gente vai se E encontrar um com beijo certeza nessa esse coisa ano. linda que você tem em casa, sua Obrigada. filha cada dia mais linda. Hoje ela está fazendo aula de balé. Vai Ai, iniciar que aula de balé. Eu vou fofa. lá prestigiá-la. Vou ficar emocionada porque a gente se emociona. Mas ser mãe é uma coisa que eu sou assim apaixonada. Eu sempre Ai, quis ser mãe. ela é linda. Eu tô acompanhando ali pelo Instagram. Grande beijo, Val. Um Beijo, beijo em tchau. todos. Tchauzinho. Tchau.